Boa noite a todos. Nós gostaríamos de falar de um tema que nós conhecemos profundamente, mas a grande dificuldade que nós encontramos de colocar e aplicar em nós. É muito complicado, é muito difícil a convivência, o relacionamento. Nós imaginamos quando nós encontramos uma pessoa, estamos solteiros, jovens, começamos a namorar, mas não queremos nada muito sério. Mas logo vai se passando o tempo, de repente você resolve noivar. Não é o hábito de hoje, né? Mas vamos seguindo essa linha de raciocínio. Aí de repente você percebe que dá para casar. E você casa-se. E você percebe que você dividiu com a parceira, com o cônjuge, a sua liberdade, um comprometimento, um compromisso. Você tem que dividir tudo, nem tudo se pode fazer mais. E aí você percebe que a sua vida melhorou, mas você teve que doar, ceder muito. Mas você também começa a receber responsabilidade pelo trabalho, pelos filhos que virão. Voltando para o raciocínio do Evangelho, nós parecemos que estamos só a namorar ou a namorar com o Evangelho de Jesus. Nós ainda não assumimos um compromisso com o Evangelho sério. Até queremos ficar noivo com o Evangelho de Jesus. Alguns já se casaram, já adotaram para a sua vida o Cristo, através da dedicação, da renúncia, da convivência, das dificuldades que você vai encontrando nessa nossa caminhada. Para nós seguirmos o Evangelho de Jesus, ele não há dificuldade. As dificuldades do Evangelho de Jesus estão em nós, porque nós somos ainda resistentes a manter-se vivo o homem velho dentro de nós. Nós não queremos renunciar ainda a muitas coisas, embora nós temos uma necessidade extrema do Evangelho de Jesus. E nunca tivemos tão carente do Evangelho de Jesus. Século 21, com toda essa tecnologia, tudo fácil, e nós ainda não conseguimos ter essa cumplicidade com o Evangelho de Jesus. Nós voltamos então um pouco na história, nas velhas leis, nas leis antigas, e hoje, quase 2000 anos que nós recebemos a boa nova de Jesus, nós ainda continuamos a apedrejar os nossos irmãos e as nossas irmãs. Se não são por atos, são por palavras, por pensamentos, ou não fazemos isso. Ainda não aprendemos a perdoar. Não aprendemos a perdoar a nós primeiro. Porque todo ataque, toda agressividade que eu tiver contra alguém, é porque eu já tenho isto em mim. Quando alguém me causa uma irritabilidade, é porque eu já tinha dentro de mim essa irritação. Talvez seja a oportunidade única de você exercitar, eliminar essa irritabilidade. Por isso nós encontramos muitas vezes grandes dificuldades. Nós falaremos de um tema que todos nós estamos cansados de ler e se fala muito. Se fala bastante do Evangelho nessa parte da mulher adúltera. Nós temos registrado, se eu não me engano, no livro de Amélia Rodrigues, toda essa história, e ela é verídica, porque Jesus não teve só esse contato
com a mulher adúltera no momento que ela ia ser apedrejada. E nós pensamos que foi só aquele momento, não é? Então essa mulher que ela é surpreendida em adultério, ela é levada pela multidão para ser apedrejada. Todos eles extremamente ferozes, agressivos, extremamente agressivos, todos com pedra na mão. O prazer era tirar a pedra. Quer dizer, cadê o amor? E Jesus estava pregando o amor. E rezam-se as leis da época que mandava que apedrejassem as adúlteras em praça pública. Diziam que era a mais triste situação que nós poderíamos ver: alguém ser morto apedrejado. E ela é levada na presença de Jesus, quando Jesus estava falando da boa nova, do evangelho, do perdão, do amor ao próximo. E Jesus é convocado a dar um veredito para essa mulher, perante aquela multidão furiosa, agressiva, já armada com suas pedras. Mas era interessante que Jesus nunca havia sido consultado pelos doutores da lei. Jamais ele tinha sido consultado naquela época. Então Jesus, vendo aquele pessoal todo agressivo, ruivando-se, ele agacha e começa a escrever na areia. Há quem diga que ele fazia risco, outros escreviam. O que ele escrevia? Ninguém sabe ao certo. Mas ele não fazia só risco no chão, porque nós sabemos que Jesus é um Espírito iluminado. Jesus é o único Espírito, segundo o maior analista do Evangelho de Jesus, que é Emmanuel, o maior analista do Evangelho de Jesus, que teve uma evolução em linha reta. Nós não. Jesus teve. Está no livro Consolador de Emmanuel. Foi o único espírito que teve uma evolução em linha reta. Mas nós não. Mas podemos começar daqui para frente? Claro que sim, não é? Então quando Jesus se agacha na areia, naquele momento de descontrole emocional, que tomava conta daquela multidão toda enfurecida, pois as maiores atrocidades nós cometemos no momento de descontrole emocional. E Jesus, vendo todo aquele povo num descontrole emocional, ele abaixa. Por que ele escrevia? O que será que ele escrevia? Eu vou falar por mim. Acho que ele escrevia assim: ó raça incrédula e adúltera. Porque adultério não é só adultério sexual. Nós adulteramos tantas coisas na vida da gente. Quantos adultérios nós cometemos numa situação que nós estejamos vivendo? E aquele povo, num descontrole emocional, é convocado novamente. Ele convoca Jesus para dizer o que é que eles iriam fazer. Engraçado que Chico Xavier, temos lá esse ensino aí que nós estamos também cansados de saber, para que nós enchamos a boca de água e nos calemos e contemos até 10. E nós já falamos aqui várias vezes que dá 6 segundos. É os 6 segundos que você leva para sair do instinto para a razão. É nesses 6 segundos que as pessoas matam, cometem feminicídio, suicídio, porque você tem que parar. É interessante, isso é verídico que aconteceu comigo, tá? O rapaz, de cima da janela, amarrou uma corda para se enforcar, se atirou, e já estava morrendo, e alguém viu rápido e cortou a corda, e ele caiu. Ficou a marca, não destroncou o pescoço, ficou hospitalizado. Depois ele disse para alguém lá que ele queria tanto morrer, mas na agonia da morte ele queria viver de novo. E a maioria das vezes não dá tempo. E ele teve alguém que cortou essa corda. Quando alguém pensa em suicídio, o plano sideral,
os nossos amigos espirituais, movimentam-se céus e terras para que aquele ser não cometa isto. Muitas vezes você está passando na rua e, sem que você perceba, você é convidado a olhar para alguém e dizer: tudo bem, meu amigo ou minha amiga? Às vezes isso, um sorriso. Ah, mas eu sou mulher, vai pensar que eu estou olhando nele. Não, importa o que sai do seu coração. Talvez isso salve uma vida, um bom dia, não é? Então, se você contar até 10, nós falamos que dá uns 6 segundos. É o tempo que nós precisamos. Novamente, então, Jesus é convocado a dar o seu veredito. Jesus, sabendo das intenções dos senhores, os sacerdotes, os fariseus, ele se levanta e diz: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E todo mundo foi saindo do mais velho ao mais novo. Mas se Jesus dissesse: apedreja, ele ia contra as suas convicções. Se ele dissesse: não apedreje, ele ia ser apedrejado junto, porque ele estaria contrariando uma lei. E Jesus disse que não veio contrariar, mas sim dar cumprimento. Então, ele perdoa aquela mulher. Quando ele se vê sozinho, levanta, abaixa-se novamente, e todos, quando foram se retirando, começando pelos mais velhos, como dissemos, aí ele pergunta àquela mulher: ninguém te condenou? Não, eu também não te condenarei. Vai e não peques mais. É interessante que ele não disse: eu te perdoo. Como nós, que já fizemos parte do catolicismo, todos nós, sem exceção, se não foi nessa vida, foi em outra, nós estamos acostumados no nosso inconsciente, dentro das leis eclesiásticas, que o perdão que o nosso pecado é perdoado. Mas nós não ofendemos a divindade, nós nos ofendemos e ofendemos nosso próximo. Então tem que haver reparações. Mas o que é melhor, ser ofendido ou ser ofensor? É mais fácil ser ofendido, porque você só tem que perdoar. Mas eu não vou esquecer, certamente que não. Mas como você vai lembrar é que vai fazer a diferença. E aquele que prejudicou, além de ele precisar do seu perdão, ele ainda tem que fazer a reparação, resgate de consciência de culpa. Quando nós falamos resgate, não é só um resgate sem um membro, passando fome, é um resgate de consciência. Eu dei um tapa na minha cachorrinha lá, que é a minha terapia, da minha esposa. Eu fiquei 2 dias mal porque dei um tapa nela, e é o meu amor, minha paixão. Fiquei 2 dias mal por isso, e ela corria de mim depois, e eu ia para mim conquistar ela de novo. Agora, às vezes a gente faz isso com o irmão, com a irmã, com a esposa, com o esposo, com o pai, com a mãe. Então pensemos, tá? Então, quando Jesus diz: vá e não peque mais. Mas Jesus estava em Betânia, na casa de Lázaro, Maria e Marta, e ele sabia que naquela noite, quando ele já estava sentado numa pérgola, esperando a adúltera, que ela o procuraria. E ela a procurou. E chegando bem próximo de Jesus, disse-lhe: eu não vim justificar meu erro. E ela disse que não tinha pecado por vício. Não tinha pecado por vício, mestre, mas pequei por abandono. Olha só como nós nos responsabilizamos pelos nossos atos e tem consequência. Pois que meu dedicado marido, depois de um tempo, passou a viver nos bordéis, nas jogatinas, nas noites, e me abandonou. E um dia o meu marido levou para casa um lobo, que terminou por me devorar. Levou um homem para morar
E dizia a ela que parecia que o seu marido desejava que ela o traísse, como se quisesse livrar-se dela, libertar-se dela. E aquele estranho passou a falar coisas que ela estava acostumada a ouvir do esposo. E ela acabou por ceder. Sei que errei, ela disse, mas a culpa não foi só minha. Olha só que interessante. Tinha sede de ternura. Quantos casais eu atendo na casa espírita, que a mulher com 55, o homem com 60, ela fala, ai, se vire você, comigo você não tem mais nada. E o homem e a mulher, enquanto há o casamento, há a necessidade dessa troca de energia no relacionamento conjugal. A carne tem necessidade. No livro Renúncia, que Alcione não precisava mais reencarnar, e ela resolveu reencarnar para auxiliar dois amores da vida dela. Antes dela reencarnar, embora ela teve todo o auxílio, ela foi advertida que assim que ela vestisse as vestes carnais, ela correria risco, e quase caiu, porque o corpo físico também tem suas necessidades próprias. E quando nós vemos alguém que nos fascina, que amamos ao primeiro contato, como Maria de Magdala, quando ela vê Jesus, ela fica fascinada, mas ela só sabe amar o amor cupido, o amor sexo. E Jesus diz, um dia eu vou te querer. Ele queria a alma dela e foi buscá-la. Isso é uma outra história para um outro dia. Então, essa mulher adúltera diz a Jesus que ela deseja redimir-se. Jesus sorriu para ela novamente e pede que persista no bem, pois não tem mais direito de pecar. Nós erramos e vamos errar muito, porque parece que o sistema de evolução parece que é repetitivo. Será que evoluir, nós erramos sempre? Mas erramos menos? Se nós já recebemos uma lição, deveríamos não errar mais, mas erramos. Então levante-se novamente e fale, eu agora vou tentar de novo. E tente, porque vale a pena. Eu comecei na doutrina espírita com 26 anos, estou com 61. Que bom que eu consegui ficar na casa. O corpo educa a alma. As deficiências, as dificuldades que ela vai oferecendo à alma. Você já não consegue mais fazer tudo que você deseja. E ela vai entrando num processo de reeducação da alma. Olha que interessante. E a adúltera resolve viajar para terras distantes. E lá ela abre uma casa de assistência à beira do caminho, para receber viajantes, doentes, crianças abandonadas, pessoas desvalidas, quase semelhante à Casa do Caminho, a primeira igreja do Cristo, fundada por Simão Pedro. Um dia, muitos anos depois, chega na sua casa de assistência um homem com febres palustre, amparado, conduzido por um ser caridoso, e este homem estava em total delírio, e ele dizia procurar uma mulher que amou muito, e a única que ele havia amado, porque parece que nós só aprendemos que amamos quando estamos perdendo. Não é, meus irmãos, minhas irmãs. Minha esposa está passando já para outro plano. E aí parece que a gente sofre muito. Interessante. E ele diz procurar então essa mulher. E ele confessa àquela estranha que havia contribuído para a desgraça da sua esposa, de quem ele procurava
há muitos anos. Ele tinha sido um covarde e precisava encontrá-la, pois ele precisava do perdão. E Jesus coloca nós aqui na terra para que nós procuremos aqueles a quem nós temos muita dívida, para que nós reparemos. Então não é ao acaso que nós estamos aqui hoje. Então aquele homem que está no colo daquela mulher, nos seus braços, ela tentando abraçar sua febre, ela diz a ele que Jesus é misericórdia, confie em Jesus. Ela o tinha reconhecido, era seu ex-esposo, que tinha causado todo aquele mal, e naquele momento ela lembra de Jesus, que não a condenou, e ela diz: eu não te condeno, em pensamento. E ele morre sem saber que estava na mão da pessoa a quem ele tanto procurava e grande mal lhe tinha causado. Assim somos nós muitas vezes, procurando alguém aqui, ou recebendo os filhos a quem tanto devemos, e ali mesmo nos braços da sua esposa, sem que ele soubesse, ele morre, recebendo o perdão, sem saber que estava sendo perdoado. E ela recorda então, do perdão de Jesus, e faz, a exemplo do mestre, o que ela tinha recebido. Então nós entendemos que perdoar e auto-perdoar-se é uma oportunidade de recomeçar. Sabe quando nós cometemos um erro e nós caímos no remorso? Já caíram no remorso? Já ficaram algum tempo no remorso? Sabe o que é o remorso? É você estar numa areia movediça, se lamentando, e você não sai de lá. Você não pode deixar que o remorso venha te minar. Você tem que sair do remorso, respirar e falar: eu vou reparar, porque senão você fica lá, atolado. Então não importa o quanto você tem errado, tente reconciliar-se, mas se a pessoa não te perdoar, entrega na mão do poder maior. A prece de São Francisco de Assis diz isso. Ou melhor, está nos 12 passos de AA. Aquilo que eu não consigo reparar, eu entrego na mão do poder maior. E ele dá um jeito. A prece Francisco de Assis, o grupo de AA usa. Então, nós precisamos parar de autopunir-se, tá? Não fique se autopunindo por um erro. Também não fique pensando pensamentos errôneos. Nós estamos vivendo mergulhado num oceano de energias em desarmonia, em desequilíbrio. E um único pensamento insano você conecta com essas forças negativas e pode levar você e pode sugerir o suicídio, o abandono, todas essas coisas. Então o que eu faço? Eu vivo um dia de cada vez, mas vivo bem hoje para amanhã estar bem. Então nós precisamos darmos o ensejo de corrigir-se. Se nós estamos aqui hoje, agora, nós recebemos essa oportunidade. Se daqui meia hora nós desencarnarmos, nós já começamos a dar o primeiro passo. Isso é que importa, porque nós temos os séculos, milhares de séculos pela frente. Então não queira também querer modificar tudo de uma vez só, você não vai conseguir. Ninguém vai conseguir, com exceção de alguns. Eu ouvi, para terminarmos, quando Divaldo Pereira Franco dizia assim: todo suicídio é egoísmo, é um espírito acovardado. E esses dias, isso que ele falou mais lá atrás, recentemente
ele faz uma palestra dizendo: há vários tipos de suicídios. Aquele que está desesperado, acamado, não tem saída, ele não consegue resolver seus problemas, aí ele acha que suicidar se resolve. Então já mudou o conceito até de Valdo. Então há um monte de situações. O que nós precisamos? Procurar uma casa espírita, fazermos orações, orarmos em nossa casa, trabalharmos o nosso íntimo, o nosso interior. É o que importa. Se nós queremos paz, precisamos buscar, nada vem de graça. Então um dia alguém falou: eu cometi vários abortos e eu me arrependo muito, conheci o Espiritismo, não me caibo de remorso. Mas você tinha conhecimento das consequências? Eu não tinha. Então, minha filha, agora para diante você será responsabilizada, porque antes você ignorava. Percebe que há sempre o perdão para nós, e Ele vai dar um jeito de você reparar. E pode ser de uma forma ou de outra, mas você vai reparar, né? Mas nunca pela dor, mas sim por uma justiça, pela misericórdia. Então o que nós precisamos fazer? É dar sempre uma oportunidade para nós mesmos, sempre. Nunca esquecer essa oportunidade única que nós estamos recebendo. Estamos num momento de transição. A casa espírita é o maior hospital sobre a terra. Aqui é um hospital psiquiátrico, um pronto-socorro, aqui é uma escola, aqui é um consultório. E como sempre, tudo isso tem gastos. Vejo minha irmã aí na luta, desde que ela começou a comprar esse terreno, ela e os demais companheiros. Eu vi quanta contribuição ela recebeu. E ainda precisa. Talvez não seja por nós, para alguém. Nós colaboramos com a casa, com tudo que for possível. Mas não só financeira, com a nossa presença, que é muito importante, né? Então eu sempre termino, eu gosto dos 3 ícones do Evangelho de Jesus: Paulo de Tarso, Maria de Magdala, Francisco de Assis. Eu particularmente gosto de Paulo de Tarso. E eles não se ofendem por isso, né? Muito pelo contrário. Então eu termino para que nós façamos um raciocínio, para que nós façamos uma reflexão. E ele diz assim: ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei apenas um bronze que ressoa, um sino que retine. Ainda que eu possua os dons da profecia e saiba todas as ciências, ainda que eu possua um tamanho grão de fé que permita transportar montanhas, se eu não tiver amor, eu nada serei. Ainda que eu distribua meus bens aos pobres e deixe o fogo consumir meu corpo, nenhum proveito eu tiro se eu não tiver amor. Porque o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não é nada exigente, o amor não é arrogante, não é orgulhoso, o amor jamais é descortês, o amor nunca é interesseiro, o amor nunca se irrita, o amor não guarda rancor no coração, o amor tudo desculpa, o amor tudo crê, o amor tudo espera e tudo suporta. Então o amor nunca terá fim. Mas as profecias sim. As línguas se calarão, pois a ciência tem seu termo, e perfeito é nosso conhecimento, e também as profecias. Mas quando vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá.
Ah, quando nós éramos crianças, brincávamos como criança, pensávamos como criança, e como criança nós raciocinávamos. Quando nos tornamos homens e mulheres feitos, nos despojamos dos atributos de criança. Hoje, por enquanto, enxergamos Deus através do espelho, quando nos olhamos. Mas um dia teremos a visão de Deus face a face. Por enquanto conhecemos apenas uma parte, mas logo conheceremos Deus como por Ele somos conhecidos. Finalizando, temos agora a fé, a esperança e o amor. Mas dos três, o mais excelente é o amor, que acolhe a tudo e todos, sempre. O amor dessa casa, a paz. Muita gratidão pela paciência, pelo carinho. Espero que tenha contribuído para que vocês tenham uma vida plena de paz, de luz. Muita paz. Muito obrigada. Imagina. Como é bom, né? A gente não tem coisa melhor que o amor.